Saúdo as crianças com a paz do Senhor. Amém, crianças? Mais um domingo, Tia Val está aqui para trazer para você a lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a terceira lição da sala dos primários. E a lição de hoje está aqui na Bíblia, criança, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. É importante, criança, que você em casa leia e medite na palavra do Senhor, porque Papai do Céu fica feliz quando paramos para meditar na palavra dele. E antes de Tia Val começar a lição de hoje, Tia Val vai fazer uma oração, porque orar é falar com Deus. E é muito importante orar, criança. Deus, ele fica feliz quando nós paramos para orar e falar com ele. Aí na sua casa, feche os seus olhinhos e ligue seu pensamento com o Papai do Céu. E vamos a ele agora falar com ele e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na nossa vida. Feche os seus olhinhos, tá certo, criança? Papai do Céu, neste momento, Senhor, tão especial, neste dia tão lindo, eu aqui, Deus, te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim e pelas minhas crianças, Senhor. Papai do Céu, eu te peço que neste dia de hoje, visite, Deus, cada criança, cada lar e cada família. Senhor, obrigado porque nós deitamos e dormimos, acordamos porque o Senhor nos sustentou. Obrigado pela vida, obrigado pelo nosso alimento, pela nossa roupinha, pelo nosso brinquedinho, pelo nosso sapatinho. Obrigado pela nossa família. Obrigado por tudo, Deus. Abençoa, Senhor, a vida de cada criança que está aí do outro lado. Aleluia, assistindo, Senhor, esta aula no dia de hoje. Abençoa, Senhor, o papai, a mamãe, os irmãozinhos, toda a família. Eu te peço que venha abençoar a minha vida e a vida da minha família também. Da tua igreja, do nosso pastor, da família do nosso pastor, das titias da escola dominical. Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, porque tu és um Deus lindo e maravilhoso. Eu te louvo e te agradeço junto com as crianças, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, criança. Não é gostoso orar e falar com Deus? Vamos cantar um corinho que é bem conhecido. Vamos? Que diz assim, ó. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Puxaram a rede, veio cheia de peixinhos, puxaram a rede, veio cheia de peixinhos, puxaram a rede, veio cheia de peixinhos, no mar da Galileia, no mar da Galileia. E a nossa lição de hoje, criança, tem como título Pescando com Jesus. E o versículo bíblico de hoje, que vamos aprender hoje, se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19, que diz assim, crianças, leiam aí e repitam com Tia Val. Venham comigo e eu ensinarei a ser pescadores de homens. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Mais uma vez, venham comigo e eu ensinarei a ser pescadores de homens. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Só os meninos, venham comigo e eu ensinarei a ser pescadores de homens. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Só as meninas,
Venham comigo e eu ensinarei a ser pescadores de homens. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Sem olhar. Venham comigo e eu ensinarei a ser pescadores de homens. Mateus, capítulo 4, e o versículo 19. A lição de hoje é bastante conhecida, gente. Muito conhecida. Certa vez, Jesus, como de costume, estava pregando a palavra do Senhor. E ele estava lá próximo ao mar da Galileia. Jesus, por onde ele passava, multidões o seguiam, porque as pessoas gostavam de ouvir Jesus falando do amor de Deus. As pessoas tinham prazer de seguir Jesus por onde ele passava, porque sabia que Jesus, aleluia, ele fazia maravilhas, operava milagres. As pessoas já conheciam alguns milagres que Jesus já tinha feito, como transformou a água em vinho, aleluia, né, crianças? Ele ressuscitou Lázaro, glória a Deus. Então hoje, tia avó vai falar de mais um milagre que Jesus fez. Quando Jesus estava próximo ao mar da Galileia, andando lá no mar da Galileia, multidões o seguiam. Jesus chegou próximo e avistou 2 barquinhos no mar. Mas a multidão era tão grande que seguia Jesus, que estava apertando Jesus e quase empurrando Jesus para dentro da água. Então Jesus teve a ideia de entrar em um dos barcos. E Jesus entrou em um dos barcos. Entrou no barco de Simeão Pedro. Simeão Pedro é a mesma pessoa. E a avó vai falar só Pedro, mas Simeão Pedro é a mesma pessoa, tá, criança? Então Jesus entrou num barco de Pedro. E Pedro estava com alguns pescadores junto com ele. Então Jesus pediu para que Pedro afastasse um pouquinho o seu barquinho para mais dentro da água, enquanto a multidão ali na areia ficava escutando Jesus falar. Porque Jesus não precisava gritar, não precisava ser chato. Não, Jesus era educado. Ele falava mansinho e todos amavam ouvir Jesus falar do amor de Deus. Então, enquanto Jesus estava ali falando do amor de Deus para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, Pedro, junto com alguns pescadores, estava tão triste porque haviam tentado pescar a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Enquanto Pedro estava arrumando a sua rede para guardar, junto com os outros pescadores, Jesus olhou para Pedro e percebeu que Pedro estava triste. E perguntou a Pedro. Pedro disse a ele que tinha tentado pescar a noite inteira, mas não pescou nada. Então Jesus pediu que ele ainda afastasse mais o seu barquinho lá para dentro do mar. E Pedro disse ao Senhor: Senhor, eu tentei pescar a noite inteira e não pesquei nada. Mas Pedro, um homem do coração generoso, ele escolheu obedecer a Jesus. E ele afastou mais o barco. Jesus pediu para que ele jogasse a rede. Ele ficou pensativo, mas a escolha dele foi obedecer. Então ele lançou a rede. E quando Pedro lançou a rede, que foi tentar puxar a rede com os outros pescadores, meu Deus, era tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes chegaram a rasgar de tanto peixe que tinha. Era tanto peixe lá dentro, tanto peixe, que ele teve que encher 2 barcos de peixe. E todos que estavam ali foram abençoados através do milagre de Jesus. Pedro, foi tanto peixe, que Pedro teve que chamar outros pescadores para conseguir encher os barcos. E todos se alegraram com aquele milagre, porque foi milagre, criança. Pedro tentou pescar a noite inteira e não conseguiu.
E com apenas uma ordem de Jesus, ele pescou novamente e as redes vieram cheias de peixes. Mas era tanto peixe que todos que estavam ali foram abençoados. Mas talvez se Pedro não tivesse obedecido a Jesus, a voz de Jesus, ele não teria vivenciado esse milagre. Mas ele escolheu obedecer. Então, no momento que ele viu aquelas redes cheias de peixes, os barcos cheios de peixes, ele se ajoelhou diante do Senhor e disse a Jesus que não era merecedor daquele milagre. Mas Jesus olhou para Pedro e disse a Pedro: de agora em diante, você vai ser pescador de gente. Pescador de gente, Jesus. Como, Jesus, eu vou ser pescador de gente? Você, junto com seus pescadores, você vai me seguir e vai levar a minha palavra para todo o mundo. E assim Jesus fez. E assim Pedro fez, criança. Pedro deixou de ser pescador de peixe e se tornou a ser pescadores de homens. Pedro se tornou a ser seguidor de Jesus. E aonde Jesus ia, Pedro ia junto com seus pescadores também, que também foram seguir a Jesus. Criança, você tem sido pescador de homem? Você tem pregado a palavra do Senhor para seu coleguinha na escola, para seu vovô, para sua vovó, para papai, para mamãe, para seus irmãozinhos, para seu vizinho? Assim como Pedro se tornou pescadores de homem, Jesus quer que você seja pescador de homens também. Porque quando a gente obedece a Jesus, Jesus ele faz milagre nas nossas vidas, crianças. Então seja obediente à palavra do Senhor. Seja um pescador de homens. Leve a palavra de Jesus aonde você chegar. Porque Jesus ele vai abençoar a tua vida de uma forma maravilhosa. Não tenha vergonha de dizer aos seus amiguinhos que você é um seguidor de Jesus Cristo. Que você lê a palavra, que você ora, que você jejua, que você louva. Não tenha vergonha, criança. Porque Jesus, ele se agrada da criança e das pessoas grandes que faz a vontade de Papai do Céu. Que no dia de hoje, Papai do Céu abençoe a sua vida, a sua família. Amém, criança? E que você seja um pescador de homens. Amém, crianças? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. E no próximo domingo tem mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Amém?